levantar e adorar ao nosso Rei, amém? Uma fome tomou conta de mim, Deus eu vou mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. O coração está queimando com um novo clamor. Uma fome tomou conta de mim, eu preciso mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. O coração está queimando com um novo clamor. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. O coração está queimando com um novo clamor. Aleluia. Oh Deus, nós queremos a cada dia experimentar o Deus de milagres, o Deus de promessas, que está no controle de todas as coisas. Oh, nós chamamos a existência, a vida de Deus, onde há caos, onde há morte, onde há falta de esperança, nós chamamos a vida de Deus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui,
Que a tua bênção nos acompanhe em toda a nossa história, em toda a nossa vida. Nós sabemos que a bênção do Senhor, ela é geracional. Ela é sobre as nossas famílias, ela é sobre a nossa descendência. Oh, e somos cercados da bênção do Pai. Aleluia, Senhor.
coisa para você nessa noite. Gere a certeza no seu coração. Amém. A vida vai tragar a morte. Amém. Deus vai gerar vida nesses corações. Amém. E a única coisa que Deus fala para Ezequiel qual foi? Profetiza. Aleluia. Profetiza. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Apesar das restrições da pandemia, a igreja está em franco movimento com lives e transmissões para todo lado. Hallo Leute, ich bin Ricardo. Ich bin seit 3 Jahren als Pastor in Berlin. Você não entendeu nada que eu falei, né? Mas eu falei, olá pessoal, eu sou Ricardo, eu sou pastor há 3 anos aqui na cidade de Berlim. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Na última semana nós começamos nosso jejum de 21 dias e também estamos celebrando a vida, né? Também estamos celebrando porque entramos em um novo espaço, um novo local, um prédio totalmente exclusivo para nós como igreja de Berlim. Hoje nós somos 5 células aqui em Berlim, uma célula em alemão, uma célula de jovens, e Deus tem feito grandes coisas. Nós também somos mais 3 igrejas aqui na Alemanha. Somos uma igreja lá em Frankfurt, somos uma igreja na cidade de Hamburgo e também uma igreja lá na região de Pfalz. Quero dizer que Deus tem nos abençoado e Deus tem feito grandes coisas. Gott segne Sie. Deus abençoe você também de forma poderosa. Aqui no Brasil, o pastor Aloísio diariamente também está online no perfil dele, ministrando o capítulo do dia e à noite, conversando com alguns convidados. Olha só quem já participou com ele. Tudo que eu vivi, pastor, assim, no meu ministério, digo novamente, foi um plano de Deus e Deus fez. Como? Eu não sei, mas Ele proveu todas as coisas. É legal ouvir você responder dessa maneira que você não sabe. Pode parecer, às vezes, uma resposta, vamos dizer assim, pequena, mas na verdade é de uma profundidade bíblica monstruosa, porque mostra que você é Sara na história. Você recebeu por um milagre de Deus, seu ministério foi gerado pelo Espírito. Por isso o Senhor vai te honrar cada vez mais, tenho certeza. Com o pastor Wilson aqui em São Paulo, lives todos os dias, às 7 da manhã. As igrejas locais também estão com programações pela internet. Acompanhe e seja ricamente abençoado. E por falar nos nossos eventos online, a pastora Zanilda também está presente em lives com as esposas dos pastores supervisores em São Paulo. Fique ligado. Então, quando você estiver diante de uma circunstância de roubo de promessa ou de morte nos seus sonhos, você vai proclamar a palavra de Deus com aquele grande grito, lembra? A autoridade que Deus te deu. E você vai olhar para a circunstância como Deus olha. Não há nada grande nem impossível que o nosso Deus não faça. Jesus morreu e não existe mais nenhuma pendência entre eu e Deus. Jesus ressuscitou, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E eu e você estamos nele. Não abra mão da sua identidade em Jesus Cristo. Ressurreição significa senhorio. Ressurreição significa senhorio. Então não aceite, nem negocie com o diabo. Acabe estava entregando tudo, até a hora que ele resistiu. Aquilo que o diabo estava levando cessou, começou um fluxo contrário, retornando e restaurando tudo aquilo que era de Acabe. Assim diz o Senhor: viste toda essa grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. O que Deus espera de você e de mim é simplesmente uma firmeza de posicionamento. É fácil perceber o que está sendo levado.
Você continua alegre como estava antes da pandemia? Não, pronto, então foi levado à alegria. Eu andava descansado, avançando, agora estou um peso. Pronto, você perdeu o descanso. Não aceite menos do que aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Jesus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre essa pandemia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estamos conseguindo transmitir sem nenhum problema hoje, amém? Espero que assim seja daqui para frente. Irmãos, nós nesses dias, é claro e nítido, né, que nós estamos no meio de uma guerra. Esses dias mesmo, eu mesmo tive uma crise com zumbido no ouvido, de labirintite, enfim. Quero agradecer a oração dos irmãos, né, e glória a Deus que eu estou hoje aqui ministrando. Mas ficou claro que nós estamos no meio de uma guerra. Eu queria falar hoje um pouco sobre valores, sobre guerra, na nossa palavra. Amém, queridos? Mas eu quero dar um recado. Na próxima quarta-feira, né, vou fazer uma reunião com toda a liderança, né? Então é importante que você participe, é importante que você esteja, né? Nesses dias é importante que nós, você juntamente, cada líder com a sua célula, esteja conectado, né? Esteja completamente ligado uns aos outros, amém, queridos? Glória a Deus. Antes de começar a palavra, nós vamos tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabe que isso é um princípio dentro da palavra de Deus, é um valor, né, que você adquire para a sua vida e você então anda em cima desses valores, né, desses princípios de dizimar e ofertar, e como isso é poderoso. Sabe, esses dias eu vi algumas pessoas falando a respeito de dízimo, e essa é uma discussão que muitos falam, porque o dízimo é da lei, outros falam, não, o dízimo não é mais da nova aliança, o dízimo era da lei. Mas deixa eu te dizer algo, o dízimo ele não é da lei, porque o dízimo foi um princípio estabelecido antes da lei. Então não entre nessas discussões teológicas com algumas pessoas, mas conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. O que isso quer dizer? Se você não conhece a palavra de Deus, você entra num tipo de discussão dessa. Se o dízimo é da lei, ou se o dízimo é do Velho Testamento, da lei, ou se é do Novo Testamento, da graça. Sabe, simplesmente tenha a revelação da palavra e ande segundo os seus princípios, segundo os seus valores. E não abra mão dos seus valores, daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Então, para aqueles que estavam discutindo, né, que o dízimo era da lei, né, você precisa entender a palavra de Deus, porque a lei ela foi estabelecida em Moisés. Mas antes de Moisés, já se relata a respeito do dízimo. E quem foi o primeiro, né, a dizimar? Na Bíblia tem uma questão que é a primeira menção. Então a primeira menção ela vai dar o norte, a primeira vez que é falada dentro da palavra de Deus, ela vai dar o norte para toda a palavra de Deus. E a primeira menção sobre dízimo, quem faz isso é o quê? Abraão. Então eu queria ler com você, Abraão ele volta de uma guerra, né? Enfim, haviam sequestrado lá o sobrinho dele, ele vai lá, traz o sobrinho de volta, enfim. E a palavra de Deus diz que Melquisedeque, né, que representava o Senhor ali, né? Tá lá vamos ler lá em Gênesis, capítulo 14, a partir do verso 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja que o rei
de Salém aqui, ele era sacerdote de Deus, ele era a figura a representar de Deus. E quando ele vai ter esse encontro com Abraão, ele vem com pão e vinho. Isso aponta o quê? Né? Aponta para Jesus, aponta para a Santa Ceia. Então é importante você sempre ler o Velho Testamento, né, apontando para Cristo, para você ter uma revelação da palavra. E aí ele diz assim, vamos ler de novo do 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Rei Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então veja que esse é o primeiro relato, né, sobre dízimo, que aconteceu antes da lei, que foi dada em Moisés. Então veja que aqui quando o sacerdote, né, Melquisedeque, ele vem com pão e vinho, o que acontece? Abraão simplesmente dá o dízimo de tudo que ele tinha. Então veja que esse é um princípio que traz bênção para a minha vida e para a sua vida, para todos aqueles que têm essa revelação. E eu sei que muitos num tempo como essa, de guerra como nós estamos passando, muitas vezes as pessoas abrem mão. Mas quando você abre mão dessa bênção, aí é que justamente começa a não fechar as contas. Então eu queria desafiar você mesmo, que tem essa revelação, ainda que você tenha parado por um tempo, ore ao Senhor, se ajusta com o Senhor. Daqui para frente, ajusta o curso da sua vida em relação aos dízimos, em relação às ofertas. Sabe, pastor, o que ficou para trás traz um peso. O que ficou para trás ficou. Se ajusta hoje nesse princípio. Né? O apóstolo Paulo falou que deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. Então, ajusta hoje o seu coração em relação a dízimo, em relação à oferta, e seja um dizimista fiel. Sabe, isso vai trazer uma bênção sobre a sua vida. Né? Hoje nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Abraão. E essa bênção, esse valor de quando o Senhor se apresenta a entregar o dízimo, esse é um princípio, esse é um valor que foi estabelecido em Abraão. Amém, queridos? Então, não abra mão dos valores. Amém? Pastor, mas o que são valores? Né? Eu fiz questão aqui de abrir o dicionário e falar para você o que é valor. Diz assim, substantivo masculino plural, reunião das normas, preceitos morais agora presta atenção, regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outra. Então está falando que é um valor, ou seja, é um princípio que é passado de uma pessoa para outra. E a grande pergunta dessa noite é a seguinte: qual o princípio que você está seguindo? Né? Se você entende que Abraão é um grande referencial, alguém que foi um referencial para as nossas vidas dentro da palavra de Deus, e ele trouxe esse princípio, esse valor, para que eu e você pudéssemos andar e ser abençoado assim como ele é. Então esse valor, quando você tem a revelação, fala, peraí, então eu entendi agora, eu quero que esse princípio de Abraão chegue até a mim. Então você precisa ter o quê? Os mesmos valores, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, como ele teve quando o representante, o Senhor se apresentou diante dele. Então nós queremos tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas agora, amém? Então, eu não sei se a gente consegue transmitir aí o número das contas, né? Conseguimos aí? Ótimo. Você viu que a gente melhorou bastante. Então você pode fazer uma transferência, né? Esses dias uma irmã mesmo, eu conheço a situação, eu sei que não está nada fácil, mas mesmo assim essa irmã me ligou e falou, pastor,
você pode passar na minha casa e pegar o meu dízimo? Irmão, meu coração encheu de alegria, né? Porque eu sei que é um princípio que traz a bênção, né? Isso é muito poderoso. Então, você pode ligar para o seu líder, pode ligar, se for o caso, né, de ser irmã não conseguia trazer ou fazer uma transferência, né? Mas você não abra mão, né, dos princípios, daquilo que você crê, daquilo que você tem revelação da palavra. Amém? É importante também, você que faz uma transferência, você enviar o comprovante. Pode enviar para o seu líder, pode enviar para os tesoureiros, né, o clero, pode enviar para mim direto, mas é importante que para nós podemos contabilizar. Nós ainda somos um caixa único. Eu acredito que o mês que vem nós não sejamos mais esse caixa único, aí nós vamos passar uma outra conta aqui de São Caetano. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Deus, para que as janelas do céu se abram, Pai, e bênção sem medida venha sobre a tua casa, sobre o teu povo, sobre cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos cada lar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas eu quero continuar orando, né? Nós sabemos que nesse tempo de guerra há muitos enfermos, né? Não somente por Covid, mas por outras questões. Esses dias mesmo, aí o Lucas ligou para minha esposa e falou: pastora, eu e minha mãe estamos com Covid, né? A Roseli, então ela foi internada também esses dias. Eu queria apresentar, né? Queria que nós orássemos agora, né? Determinando a cura, né? Nós fomos chamados para liberar cura, assim como o Senhor fez. Queria que você, na sua casa, juntamente com a sua família, se você conhece alguém que está enfermo, ore agora. Faça uma oração. Não precisa ser uma oração, a melhor oração não é aquela eloquente, mas é aquela que vem do coração. Essa Deus ouve. Então, seja simples na sua oração. Mas uma oração efetiva é com simplicidade e fé. Amém? Vamos orar então. Se você conhece alguém que está enfermo, o Senhor quer te usar para liberar a cura sobre a vida dele. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos agora, Pai, e determinamos a cura do Senhor, Pai, sobre a vida do Lucas, sobre a vida sobre a vida, Senhor, desses irmãos e irmãs, ó Pai, espalhados, não somente por essa nação, mas por cada canto, Senhor, da terra, Pai. Deus, que o Senhor possa mesmo, Senhor, trazer a cura sobre cada enfermo. Pai, que o Senhor possa fazer mais ainda, que o Senhor possa aniquilar, ó Deus, essa enfermidade, Senhor, nesses dias, Pai, do Covid-19, Senhor. Ó Deus, nós oramos também por aqueles, ó Deus, que estão enfermos por outras enfermidades, Pai. Deus, sabemos que o sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, Senhor, nos livrou, nos resgatou, Pai, e também esse sangue que nos cura, Pai. Por isso nós aplicamos o poder do sangue do Cordeiro, Pai, que cura, que resgata, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Mas mais do que isso, nós oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ó Pai. Porque que adianta pessoas serem curadas, mas não terem experiência do senhorio, Pai. Por isso, Senhor, que nesses dias, ó Pai, o Senhor possa mesmo levantar homens e mulheres, Pai, que possam levar a Tua palavra das boas novas àqueles que não Te conhecem, e eles possam ser completamente restaurados, curados e salvos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Uma aguinha aqui. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu estava falando agora há pouco sobre valores, e eu vou ministrar um pouco sobre valores, para você não abrir mão dos valores que Deus te deu. Mas antes disso eu quero orar. Ore você, para que o Senhor te dê revelação da palavra. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo fale conosco, fale de uma forma simples, fale conosco, Senhor, e abra os nossos olhos, para que nós possamos ter entendimento da Sua palavra, e termos a nossa mente revelada, segundo a mente de Cristo, e assim
nós sejamos transformados a cada dia de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, nós estávamos falando sobre valores. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os valores que você tem? Ou melhor, quais são os valores que você tem aplicado na sua vida? Na sua casa, nos seus negócios, na sua família, nos seus relacionamentos? Quais são os valores? Sabe, é importante você ter clareza se você tem andado de fato nos valores segundo a palavra de Deus. Sabe, se você nos momentos de pressões, nos momentos de tribulação, qual valor você aplica? Porque isso vai determinar o seu destino. Isso vai determinar a forma como você vai ganhar essas guerras ou a forma como você vai perder essas guerras. Tudo tem a ver com princípios, com os valores, naquilo que você crê. Então, se você andar por vista, muito provavelmente você vai cometer erros. Mas se você andar por aquilo que você crê, com certeza você vai ser exitoso e a vitória é certa. Amém, queridos? Então deixa eu falar aqui alguns valores que tem dentro da palavra de Deus. Honrar pai e mãe. Isso é um valor, isso é um princípio, né? E esse é um princípio com promessa ainda, que fala honrar pai e mãe para que seus dias sejam longos na terra. Deixa eu falar um outro princípio aqui. Amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso é um valor, né, de um homem de Deus. Então ele entende que Cristo é um referencial, e quando a palavra de Deus fala amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como é que Cristo amou a igreja? Dando a própria vida em amor a mim e a você que fazemos parte da igreja. Então esses são valores, são princípios que nos momentos muitas vezes de pressão, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus abrem mão desse princípio e enfiam os pés pelas mãos. Então você precisa identificar que nós estamos num tempo de guerra. É tempo de orar sim, é tempo de guerrear sim, é tempo da igreja se posicionar, talvez de uma forma como nunca se posicionou antes na história, pelo menos da nossa geração. Então nós estamos vivendo um tempo de guerra, muitas vezes sem perceber. Muitos confinados nas suas casas, muitos ali no cantinho, né? Mas não têm tido a disposição de guerrear. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai falar com você, e no término dessa palavra, você vai entender, falar aleluia. Você vai entender, algo vai acontecer em você, que você vai mudar a sua atitude, você vai mudar a sua atitude espiritual, porque você entendeu que nós estamos no meio de uma grande guerra. Amém, queridos? E no meio de uma grande guerra, o que nós não podemos fazer? É abrir mão do Senhor. Então você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você não pode abrir mão dos princípios. Então agora há pouco eu estava falando a questão dos princípios, de dízimo, de oferta, mas tem tantos outros princípios que você não pode abrir mão, você não pode negociar. O diabo, lá em João 10,10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele veio? É matar literalmente? Não, mas ele veio matar os seus sonhos, a esperança, para que você se sinta desmotivado, para que você olhe para a palavra de Deus e ache que isso é relativo, isso não é bem assim. Ou seja, ele começou a roubar a sua fé, começou a roubar os seus valores. Você precisa entender isso, que muitas vezes o diabo ele vem para roubar os seus valores, roubar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é valiosa para você por conta dos princípios, por conta que ela é o próprio Senhor, e você entender isso, querido, isso vai mudar a sua vida. Amém? Então deixa eu ler aqui um exemplo, né? Eu vou falar sobre Acabe. Deixa eu falar para você, né, que não conhece ainda esse contexto, quem era Acabe? Acabe, podemos dizer que ele foi um dos piores reis de Israel. Então veja, apesar dele ser o rei, apesar dele ter toda a autoridade,
de rei, mas havia um problema na vida dele, que era a esposa. A esposa era Jezabel. E Jezabel era uma feiticeira que trouxe, ao invés de adorar a Deus, ela trouxe outros deuses, né? Trouxe Baal e era uma feiticeira e houve uma grande mistura ali. Pastor, então o problema era Jezabel? Talvez alguns irmãos estão falando, ó, Deus está falando hoje. Não, o problema não... Apesar que eu falei que o problema é a esposa, ela tinha esse problema de adorar outros deuses. Mas o verdadeiro problema era o próprio Acabe, que permitia essas coisas. Então toda a autoridade que era sobre a sua vida, ele não exercia. Ele abriu mão dessa autoridade, porque ele podia falar, olha, tudo bem, nós vamos casar, mas eu não admito cultuar outros deuses, não Israel. Eu não admito, né, debaixo do meu reinado, debaixo do meu governo, né, ter outros tipos de comportamentos e atitudes que não procedem do meu Deus. Então vamos ler um texto aqui, né, para você entender como, quando você abre mão dos valores, que rumo que você pode tomar. Quando você abre mão do seu Senhor, você começa a ter comportamentos e atitudes que não condiz com o homem de Deus. Amém? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. A palavra de Deus diz que nós fazemos parte, né, do propriedade exclusiva de Deus, de reis e sacerdotes. Você também é um rei, tem toda a autoridade. Então não abra mão dela. Abra a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Olha o que diz o texto. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, e rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, olha a resposta de Acabe. Então o rei de Salém, ele chega lá e fala assim, olha, nós vamos levar tudo. Né? O teu ouro e a tua prata é meu, nós vamos levar as suas mulheres e os teus melhores filhos. Olha a resposta do rei de Israel. Verso 4. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei meu, eu sou teu e tudo o que tenho. Hã? Será que está certo isso? É isso mesmo que ele respondeu? É exatamente isso. Então veja que, se você observar aqui, é um tempo de guerra. Ben-Hadad representa aqui o diabo. Então o diabo chegou para ele e falou, olha, eu vou tomar tudo que é seu. Eu vou tomar a sua esposa, eu vou tomar os teus melhores filhos, eu vou tomar o teu ouro e a tua prata. E a resposta dele fala, ó, rei, meu senhor. Ou seja, ele trocou os reis. Deus, que é o rei dos reis, agora ele deixou o rei dos reis e simplesmente falou, tudo bem, diabo. Pode levar a minha esposa, pode levar os meus melhores filhos, pode levar o meu ouro e minha prata. Então, tudo que ele tinha de valor de mais precioso, ele falou, tudo bem, é assim mesmo. Ou seja, eu não sei o que passou na cabeça de Acabe, mas ele falou, por que eu vou entrar em guerra? Eu posso morrer, então eu não vou guerrear não. É uma falsa paz. É melhor andar nessa falsa paz do que ter essa disposição de guerra. É isso que estava na cabeça dele, só pode ser. Mas veja que isso é uma mentira, isso é um engano. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que permite essas coisas, perdeu o rumo. Não sabe o que está fazendo. Então veja, nós estamos no meio de uma guerra e talvez você esteja passivo. Você está vendo as coisas sendo levadas,
né? Perdendo, o casamento não anda a bom termo, os relacionamentos não andam a bom termo, a saúde não anda a bom termo. Você fala, mas é assim mesmo, é a pandemia, faz parte. O casamento está mais ou menos, o relacionamento está mais ou menos, a comunhão está se perdendo. Você fala, não, é assim mesmo. Tudo bem, pode roubar essas coisas que não tem problema. Então veja, isso Acabe nesse momento, ele deveria ter uma postura o quê? De rei. Uma postura de falar assim, olha, manda um outro recado para ele, que daqui não vai sair nenhuma esposa, não vai sair nenhum filho, ele pode vir com todo o exército, que nós vamos aniquilar ele. Essa era uma postura de um rei. Essa é uma postura que eu e você temos que fazer. E temos que ter nesses dias. Mas não foi a postura de Acabe. Passivo. Tudo bem. Tudo bem, pode levar, tranquilo. Então veja, não é uma postura de alguém que entendeu que é um tempo de guerra. Não tem tempos de paz? Sim, mas tem tempos que são tempos de guerra. E se você não identificar o seu inimigo, ele vai levar tudo que você tem. E pior, né? No caso de Acabe aqui, de uma forma passiva, sem ter uma postura, sem ter um posicionamento. Mas vamos continuar lendo. Verso 5. 1 Reis, capítulo 20, verso 5. Vamos ler. Então veja, ele foi tão passivo, Ele foi tão passivo que o Ben-Hadad falou, não, mas espera aí. O cara não quis guerrear, não quis fazer nada, então vamos tomar mais coisas dele. Então quanto mais passivo você é, mais assolado você é também. Porque você não tem disposição de guerra, não rebate nada, o diabo vai afrontando e você vai recuando. Mas quando você entende que é uma guerra, você não recua. Então veja, ele recuou. Aí, verso 5, ele manda um outro recado. Vamos ler 1 Reis, verso 20, capítulo 5, 6, assim. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram, tens que entregar-me a tua prata e teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Verso 6, o que ele fala agora? Todavia, amanhã, ou seja, nós vamos chegar aqui, vamos levar os seus filhos, os seus bens, o seu ouro, sua prata, suas esposas. Aí ele fala, todavia amanhã, a estas horas enviar-te-ei os meus servos que esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Misericórdia, irmãos. Então veja que a coisa, ao invés de melhorar, piorou, Porque agora ele fala assim, o cara foi tão passivo, então amanhã eu vou mandar os meus servos e o que for precioso eu tomo. Agora, para os meus servos, eles vê lá o que eles quiserem pegar, eles vão esquadrinhar, vão olhar detalhe por detalhe, e eles vão pegar tudo que for bom aos olhos deles. Então veja que essa passividade de Acabe, que ele manteve no primeiro posicionamento dele, porque, peraí, se alguém chega lá e fala, eu vou levar aqui a sua esposa, eu vou levar os seus filhos, essa hora ele tinha que se posicionar. E por não se posicionar, a coisa foi piorando. Então, agora, veja que ele estava tão distorcido na sua mente, porque ele permite essas coisas, até então. Então, vamos continuar lendo aqui o verso 7, 8 e 9. Diz assim, verso 7, então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhe disse, notai e vede como este homem procurai o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e eu não lhe neguei. Todos os anciãos e o povo lhe disseram, não lhes deis ouvido, nem o consistas. Então veja, ele está falando, olha, ele veio aqui pedir, eu não neguei, não quis briga. Aí verso 9, pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste o teu servo farei. Porém, isto agora não posso consentir,
Se foram os mensageiros e deram esta resposta. Irmãos, esse versículo aqui, eu quero que você possa entender que isso é uma grande inversão de valor. Grande inversão de valor. Então vamos entender aqui o contexto. Primeiro, Ben-Hadad, ele manda resgatar, vai tomar lá as mulheres, os filhos, o ouro e a prata. E no verso 8 ele fala, eu não neguei isso. Eu não neguei. Mas agora ele quer mandar os servos dele para visitar a casa dos meus oficiais, tudo, e pegar tudo, que é os detalhezinhos. Ou seja, aquilo que era mais importante, ele abriu mão, pode levar, que tinha a ver com vidas, tinha a ver com a esposa, com os filhos, ouro e prata. E as coisas pormenores, não. Era mais ou menos assim, né? O diabo entrar na sua casa e falou, olha, eu vou destruir o seu casamento, vou levar sua esposa embora, vou levar seus filhos, você vai perder todo o teu ouro, toda a tua prata, todos os seus bens, vai perder a empresa, vai perder tudo. E você fala, tá bom. E aí você fica sem nada. Aí ele fala, só que é o seguinte, amanhã eu vou mandar vir aqui os meus servos, e o que eles acharem na sua casa, eles vão levar. De repente ele achou o quê? Uma caneta. Aí você fala, o quê? Não, a caneta não, aí é demais. Eu já falei para ele que ele podia levar a esposa, as mulheres, a esposa, os filhos, o ouro e a prata. Mas agora que essa canetinha de estimação, não, a caneta não, aí não dá. Fala para ele que agora é demais. Pastor, foi isso mesmo? Vamos ler de novo o verso 9. Olha o que está aqui. Pelo que disse aos mensageiros, dizei ao rei, meu senhor. Então ele está chamando ainda Ben-Hadad de meu senhor. Tudo o que primeiro demandaste, o teu servo farei. Ou seja, primeiro ele mandou o quê? Pegar a esposa e os filhos, né? E o ouro e prata. Por isto agora não posso consentir. E se for os mensageiros dessa resposta. Veja, olha a inversão de valores que estava na vida de Acabe. Olha a inversão de valores. Ele simplesmente, ele abriu mão do Deus dele, ele começou por aí. Ele abriu mão de Deus para servir a outro rei. Quebrou um princípio, quebrou um valor. Ele era o rei de Israel, ele representava ali o povo de Deus. E aí simplesmente o camarada vem lá, afronta ele e ele abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo. De tudo que Deus tinha dado para ele, ele abre mão. Eu quero te perguntar, o que é que Deus te deu e você tem tentado abrir mão? E você fala, não, pode levar. Eu não me importo. Suas finanças, eu não me importo, pode levar. Seu casamento, pode levar. Os seus filhos, pode levar. Sua empresa, seu ouro e sua prata, aquilo que te traz o seu mantimento, pode levar. Essa era a posição de Acabe. Mas aí quando falou, amanhã nós vamos mandar e fazer o pente fino, né, quando se diz no popular, nós vamos fazer um pente fino, e se um dos meus servos se interessar por uma caneta, ele vai pegar e vai levar. Aí o rei fala, não, aí é demais. Isso eu não vou permitir. Olha a insanidade. Olha a insanidade do rei Acabe. Aí olha a inversão de valores que estava ali. Então veja, vamos continuar lendo o texto. Pastor, o que acontece? Eu não conheço essa passagem. Deixa eu te dar uma boa notícia. A boa notícia é que quando Deus entra na história, o contexto é transformado. Sabe, Deus ele nunca vai permitir um filho enfiar os pés pelas mãos de uma forma completa. Às vezes ele permite, né, para a pessoa poder se enxergar. Mas chega uma hora que fala, não, aí Deus entra na história e fala, basta. Essa é a boa notícia, porque Deus entra na guerra. E eu quero te dizer uma coisa, talvez você esteja em guerra nesses dias, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Deus é contigo, homem valente, mulher valente. Amém? Então Deus entra em cena. Vamos ler aqui no capítulo 12. Olha que está, no
Não, capítulo 12 mesmo. Diz assim. Desculpa, irmãos. 1 Reis 10, versículo 12. 1 Reis 10, desculpa, 1 Reis 20, de 10 a 12. É que eu tinha passado lá, eu estou me confundindo aqui, irmãos. 1 Reis 10, vamos continuar o texto. Então vamos ler vamos ler o 9, Alan, daí eu continuo o 10. Amém? Então vamos ler o 9 de novo, para a gente pegar a sequência. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste, o teu servo farei. Por isto agora não posso consentir. Ele já se coloca de rei e passou para a posição de servo. E foram os mensageiros e deram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, façam-me os deuses como lhes aprouver. E se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue, porém o rei de Israel respondeu e disse-lhe, não se gabe quem se cinge com ela, que a vitória se discinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão, e eles se puseram de prontidão contra a cidade. Vamos ler o verso 13. E aí Deus entra na história, essa é a boa notícia. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Aleluia. Então veja, queridos. Sabe, deixa eu dizer algo aqui para você. Não se desespere pelas circunstâncias em que você tem vivido. O Senhor se manifestará no tempo devido. Então somente confie, então somente espere, porque Ele é Deus e você não está só. Você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa guerra. No tempo oportuno, Deus vai manifestar o teu poder e vai mudar todo o cenário. Sabe, Deus vai te dar novas estratégias. Sabe, sem você fazer muito esforço, você vai vencer. Por quê? Tem guerras que são nossas, sim. Né? Mas quando essas guerras são nossas e nós nos posicionamos, o Senhor simplesmente, Ele entra na história. Então veja que, ainda que a indignação de Acabe veio por um princípio errado, por um valor errado, mas o simples fato da indignação dele, veja, ele não se indignou quando ele recebeu o recado que ia levar a esposa, que ia levar os filhos, o ouro e a prata. Mas ele se indignou depois, quando falaram, olha, e depois, no outro dia, nós vamos mandar aqui os servos, e o que eles acharem aí na sua casa, dos oficiais, eles vão levar. Se achar caneta, eles vão levar. Aí ele se indignou, ele foi tardio no se indignar. Mas quando ele se indignou com a situação, Deus entrou na história. Então, sabe, eu não sei qual o contexto exato que você está vivendo, que você está sendo assolado, mas não seja passivo, não permita. Tenha uma santa indignação e se posicione, fala, pera lá. Se posicione como um filho amado. Fala, sabe quem é meu pai? Olha o Senhor, fala, Deus, né, eu não aceito essa situação. Entra nessa guerra comigo, vamos guerrear. Eu sou contigo, o Senhor é comigo, e agindo o Senhor, quem impedirá? Então, queridos, nesses dias se posicione de uma forma como nunca antes. Se tem áreas da sua vida que está sendo assolada, se tem áreas da sua vida que não tem andado a bom termo, né, não tem saído como você esperava, então se posicione como homem de Deus, se posicione como uma mulher de Deus, entre nessa guerra com o Senhor, porque a vitória é certa. Não, agora você não pode entrar sozinho, fazendo o que dá na cabeça, abrindo mão dos princípios, invertendo os valores. Então veja, acaba ele inverter os valores de tal maneira que ele abriu mão do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E aí, aquele que era chamado de rei, agora está falando o quê? O teu servo para outro rei.
Misericórdia. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Tenha ciência, tenha clareza daquilo que Deus te deu até hoje. Porque através, pastor, mas são poucas coisas. Tá, mas é no pouco que quando você valoriza, quando você celebra a vida, quando você agradece aquilo que tem recebido até então, é que Deus vai te o quê? Te prosperando e colocando muito. Pastor, mas meu marido não é o marido que eu esperava. Pois é, mas seja uma mulher de Deus. A palavra de Deus diz que o comportamento da esposa santifica o marido. Seja essa mulher, entre nessa guerra. E você vai ver o comportamento, a vida do seu marido sendo completamente transformada. Porque quando você tem esse posicionamento, quando você tem essa clareza, e pastor, mas é difícil, mas quem disse que guerra é fácil? É lógico que tem momentos de guerra que é difícil, sim, mas é justamente essa disposição de guerrear que vai fazer o quê? Gerar vida, que vai fazer gerar o quê? Prosperidade, que vai fazer ter um casamento que vale a pena ser chamado de casamento, que vai vincular o relacionamento dos filhos. É quando você olha a palavra de Deus fala o quê? Que o coração dos filhos se converteriam aos pais e dos pais aos filhos. E você fala, não aceito ter um relacionamento ruim com meu pai, com a minha mãe. E você abre para esse relacionamento. Da mesma forma você com os filhos. Então veja que esses princípios, muitas vezes, quando você abre mão, você perde. O diabo ele sempre vai trabalhar para que não a posição de filho, a sua posição de empresário, a sua de membro. Ele sempre vai trabalhar para tentar te paralisar. Mas quando na verdade, quanto mais você se posiciona em fé, mais você cresce, mais você avança. Então hoje você é um membro de célula, se posicione, falando, não, eu quero me tornar um líder de célula, eu quero avançar, eu quero conquistar. Porque quando você se posiciona dessa forma, a vitória é certa. Então veja, depois de todo esse contexto, né, que nós lemos aqui, Acabe ele faz uma pergunta, mas como vai ser isso? Né, por quem? Né, quem que... Então veja, o profeta ele vem e libera a vitória. Vamos ler de novo o verso 20, 13, e aí nós vamos ler o 14. Diz assim, eis que o profeta se chega a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Verso 14, ele pergunta, mas por quem? Perguntou Acabe, né? Verso 14, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então, talvez você está perguntando, quem vai começar essa peleja? O Senhor está dizendo, tu, é você mesmo. Então, tem uma guerra, o Senhor espera que você comece ela. Sabe, você fala, pastor, minha célula não está indo bem. Então tá, o Senhor está dizendo, começa você então, se posicione você em relação à sua célula. Pastor, meu casamento não está indo bem. Então se posicione você em relação ao seu casamento. Pastor, os meus relacionamentos estão destruídos. Então se posicione. Se posicione, cresça, avance. Deus te chamou para ser um conquistador. As promessas de Deus, elas são válidas. Agora, se você andar por conta do contexto e começar a entregar tudo que o Senhor te deu, misericórdia, irmão, se posiciona. Se posiciona, irmã. Esses são os dias que o Senhor nos chama para conquistar. Pastor, mas como nós vamos conquistar no meio de uma pandemia? Eu não sei, mas o Senhor é comigo. E aonde eu colocar a planta dos meus pés, Ele vai me dar por herança. É isso que diz a palavra. Eu vou andar em cima da palavra. E quando você se posiciona em relação ao seu casamento, em relação aos seus negócios, a coisa vai avançar. A coisa vai avançar. Tem palavras que o Senhor liberou e eu não abro mão. Eu sei que aqui muitos, talvez no contexto, nem se lembram. Mas há 2 anos, há 1 ano e meio quase atrás, houve uma palavra que o Deus ia fazer o quê? Aquilo que ia demorar 10 anos ia fazer em 2. Está no tempo vigente ainda.
Mas muitos nem se lembram. Eu me lembro todos os dias. E eu creio que coisas extraordinárias, Deus tem feito muitas coisas, mas eu creio que haverão coisas ainda maiores. É uma questão de posicionamento. Agora, para isso, tem que ter disposição de guerra. Para isso, tem que ter disposição. Pastor, mas e se não der? Vai dar. Se você estiver conectado ao corpo de Cristo, se você não abrir mão de estar conectado ao corpo de Cristo, o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Sabe, nesses dias, né, o diabo tem tentado o quê? Cercar a igreja, parar a igreja. Veja que é uma guerra, uma guerra política, não, uma guerra espiritual. Isso é uma esfera que nós conseguimos ver. Né? Fala, não, isso é... Mas tem uma que é ainda maior, que é a espiritual, que está acima disso que nós estamos vendo. E o diabo tem tentado parar a igreja sim, mas eu quero desafiar toda a igreja a entrar nessa guerra, a se posicionar, a avançar. Tem tentado parar as células, mas nós vamos avançar ainda que virtualmente. Sabe, se você tem disposição de entrar nessa guerra e falar assim, pastor, eu quero liderar, lidere uma célula virtual. Procure o seu líder, procure a mim e fala, pastor, eu quero liderar uma célula virtual. Comece uma reunião, reúna ali, né, os seus conhecidos, talvez eles não tenham muita intimidade com os outros, comece você uma. Faça uma chamada com seus familiares, com seus amigos, fala, irmão, nós estamos em tempo de guerra, vamos orar. Pega um dia extra célula. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar essa célula virtual e quando esse prédio abrir, nós estaremos cheios. Você crê nisso? Isso é possível, mas isso é possível com o posicionamento da igreja. Deixa eu continuar lendo aqui. O verso, nós lemos até o 14, vamos ler agora 1 Reis, capítulo 20, verso 21. Olha só o desfecho dessa história, para você compreender. Saiu o rei de Israel, ou seja, Acabe saiu. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavaleiros e carros e feriu os sírios com grande estrago. Então veja, não começou muito bem, estava perdido. Estava abrindo mão dos valores de Deus, estava desviando, estava não se importando com a esposa, com o casamento, não se importando com os filhos, ou seja, com a família, não se importando com os bens, se perder tudo, perdeu. Mas ainda que ele estava ruim da cabeça, a hora que ele se posicionou, que ele se indignou, Deus entrou na história, e agora ele não estava mais guerreando sozinho, agora Deus era com ele nessa batalha, e todo o contexto muda. E qual que é o desfecho? Ainda que havia um exército infinitamente maior, o texto é claro, saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e carros e feriu os sírios com grande estrago. Veja, Deus entrou e fez um grande estrago no exército inimigo. E qual que foi a recompensa dele? Foi a vitória, os despojos de guerra. Isso mudou, isso trouxe o quê? Mais uma vez a autoridade de rei sobre a vida dele. Sabe, talvez você perdeu a autoridade na sua casa, na sua cela, nos seus relacionamentos, mas o Senhor está restaurando hoje a tua autoridade de homem de Deus, de mulher de Deus, e não abra mão da posição que Deus te estabeleceu, não abra mão daquilo que Deus já te deu. Ainda que seja pequeno aos teus olhos, eu quero te dizer, valorize, agradeça, celebre, porque tudo que é de Deus começa pequeno, mas cresce, avança, conquista, prospera. E Deus quer fazer isso nesses dias. Deus quer levar a igreja a conquistar o que nunca conquistou antes. Mas para isso precisa de homens e mulheres valentes, que tenham disposição de guerra. Disposição de guerra. Que não se abatem. É fato que em guerra muitas vezes tem baixas. Sabe, esses dias eu vejo que muitas pessoas, talvez você conheça alguém que estava nessa guerra e ficou enfermo, e muitos até veio a falecer. É fato que isso traz tristeza, pode abalar a equipe, mas veja, a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se posicione de tal maneira, e ainda que você conheça alguém que faleceu, que teve
Se posicione e fique indignado com essa situação e se posicione. E você vai ver o contexto sendo completamente transformado diante dos teus olhos. Completamente. A alegria vindo, a disposição vindo. E você vai começar a experimentar o sobrenatural. Então veja, mas para a guerra precisa ter pessoas que tenham a disposição de cruz, de morte. Foi a mesma de Cristo. Né? Tem aquele louvor, até a morte, morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Sabe, essa disposição, que quando você tem essa disposição de guerra, né, de dar a própria vida em função ao reino de Deus, é nessa hora que você é exaltado. Veja, mas essa exaltação é para glorificar o nome de Deus. Deus te levanta, né, para exaltar o nome do grande Deus, do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas para isso ele precisa ter cristãos. Sabe que cristão significa o quê? Pequenos cristos. Sabe, Deus tem um exército de pequenos cristos, de Jesus, que representa eu, que representa a minha casa, que representa a sua casa, para fazer coisas maiores do que o próprio Jesus. Pastor, isso não é soberba? Não. O próprio Jesus disse que nós faremos coisas maiores. Mas você precisa crer que esses dias são dias de guerras. Uma grande guerra. Mas sabe qual que é a boa notícia? Se tem uma grande guerra, nós teremos uma grande vitória. Uma grande vitória. Amém? Sabe, eu queria orar, botar um louvor aqui agora, mas nós não podemos colocar esse louvor, porque senão o vídeo cai. Né? O YouTube ele derruba. Né? Mas eu quero orar por você. Você que quer se posicionar. Você que entendeu que Deus quer te levantar nesses dias. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Para fazer a diferença. A começar na sua própria vida. Porque a hora que você se posiciona, Deus entra na história. E muda e transforma todo o contexto. Sabe, não importa qual seja o contexto. O que importa é que Deus é contigo e a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós como igreja agora, Pai, nós nos posicionamos, Pai. Nós não abrimos mão da posição que o Senhor nos deu. Porque o Senhor nos chamou, Pai, para sermos reis e sacerdotes, Pai. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Nós somos o sal e luz dessa terra, Pai. Por isso, Deus, envia-nos nesses dias, Pai, que haja ousadia no meio do seu povo, que haja intrepidez no meio do seu povo. Pai, que nesses dias o Senhor possa levantar, Senhor, novos líderes, Senhor. Que haja essa disposição de pessoas que estão no nosso contexto, Pai. Começarem células novas, Pai, microcélulas virtuais, Pai. E vidas possam ser alcançadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós não permitimos, ó Deus, nada, nenhum roubo sobre a nossa casa, sobre a tua igreja, sobre a nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Assim como no Egito, Pai, Faraó queria que deixassem as coisas, e Moisés falou, nós não vamos deixar nenhuma unha. Assim nós nos posicionamos também, Pai, diante dessa guerra, não ficará nenhuma unha, porque aquilo que o Senhor nos deu, nós não abrimos mão, nós não mudamos os nossos valores, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem uma semana abençoada, tem uma semana de um posicionamento ímpar na sua vida que faça a diferença. Amém, queridos? Então, nesses dias, quero te desafiar a você ligar para alguém que não conhece o Senhor. E você falar, olha, eu quero orar por você. Né? Ore com alguém, todos os dias, ligue para essa pessoa, ore com ela. Uma pessoa que não conhece o Senhor, ligue para alguém da sua célula, sabe, esteja conectado, porque o Senhor vai te usar de uma forma tremenda, uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até
no nosso próximo culto. Envie esse link para outras pessoas, né? Compartilhe, você que foi abençoado por essa palavra, para que outras pessoas possam ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso ouvir a sua voz nessa escuridão. Nos desafios dessa vida vou na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. Não vou me afundar, e quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim, tão tranquilo, porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está,